Então, boa noite, seja bem-vinda. Estamos iniciando nosso encontro ENAD. E hoje nós vamos tratar do tema questões dissertativas. Eu espero que vocês façam simulados lá. Eu vi que alguns movimentos aconteceram, mas vou dar agora uma palhinha sobre o que é as questões dissertativas e como é que elas funcionam nesse processo todo. Dando mais um minutinho aí para a gente... Olá. Oh, deu tudo certo aí? Boa noite, professor Silvio. Eu estou na lotação, está caindo. Ah, sem problema. Eu também depois vou disponibilizar. Uhum. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as questões dissertativas, como é que elas funcionam, como é que tem que trabalhar. Então hoje já é um foquinho um pouquinho mais prático. E também lembrando das questões lá se você já fez lá as questões, tem tanto a questão de conhecimento geral, como as específicas do teu curso, lá para os links que eu deixei lá para vocês fazerem. Os desconhecimentos gerais eu sinto uma dificuldade, porque eu estou há muito tempo focada só na minha área, né? Então não tinha aquelas coisas de Constituição que eu já nem lembrava mais. Mas foi muito bom. Legal. Então eu vou começar compartilhando a minha tela aqui e vou explicar um pouquinho de como é que é esse processo todo aí de construção das questões específicas do ENAD. Obrigada. Então, acho que tá bem visível, qualquer coisa também, depois eu vou deixar esse material disponível lá. Bom, então vamos... Então, mais uma vez, aí, seja bem-vinda, aí, tá nessa função de transporte da nossa vida, a gente sabe como é que é, né? Então... Tudo trabalho agora. É, isso aí. Bom, eu sempre gosto de retomar, assim, eu gosto de sempre salientar de novo que o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, é das ferramentas, instrumento assim, que é muito importante para a avaliação do ensino superior no Brasil, né? Porque ele não é só uma prova, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, sempre em todos os encontros eu gosto de falar isso, né? Que é como se fosse um componente curricular obrigatório que serve para avaliar se realmente o estudante assimilou os conteúdos e desenvolveu as competências que estavam previstas lá no curso de graduação. Então, a ideia não é medir o conhecimento técnico, mas verificar a formação global, as competências profissionais que nós chamamos. Então, esse exame que é aplicado pelo INEP, que é vinculado ao MEC, né, e tem os resultados que têm impacto direto não só no estudante, mas também para a instituição. Porque para a faculdade, o desempenho dos alunos influencia de indicadores de qualidade, que nem o CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso, e o IGC, o Índice Geral de Curso, que pode aumentar ou diminuir o prestígio do curso. Então, para o estudante, o histórico escolar só é liberado quando ele comparece ao ENAD, mesmo que a nota individual não seja usada para aprovação ou reprovação, ele vai estar lá no constante no histórico escolar. Como eu já falei, ele é dividido em duas partes, ENAD. Formação geral, 10 questões. 8 objetivas, 2 dissertativas. E isso é importante porque nessa parte nós vamos fazer aquela questão assim, o que você é capaz de interpretar texto, analisar problema social, econômico, ambiental e cultural. Então, a ideia nesse tópico é avaliar o quanto
o estudante é capaz de articular seu conhecimento técnico com temas mais amplos. E o componente específico, que tem 30 questões, que são 27 objetivas e 3 dissertativas. Então, é bom perceber que ambas as partes têm questões dissertativas. Então, isso significa que vocês não podem apenas decorar fórmula ou conceito, mas vai acabar precisando demonstrar clareza de pensamento, capacidade de análise e também uma boa escrita. Bom, na questão dissertativa, aqui eu botei os tópicos da importância deles, então ali o primeiro deles, clareza na expressão de ideias. Não adianta eu ter o conhecimento e não conseguir me comunicar. Coerência e coesão. O texto precisa ter começo, meio e fim, que estejam bem amarrados. As estratégias argumentativas, então vocês devem convencer o avaliador de que você domina o tema. O vocabulário adequado e a correção gramatical, né? Então, mostrar domínio da língua portuguesa é fundamental. A capacidade crítica, né? Então, é o que diferencia uma resposta superficial de uma resposta de alto nível. Bem, como curiosidade, nos relatórios oficiais do INEP, os avaliadores sempre destacam que muitos alunos até entendem o conteúdo, mas pedem pontos porque não sabem organizar a resposta. Ou eles cometem erros assim de interpretação de comando da questão. E isso acaba mostrando que treinar a escrita é tão importante quanto estudar a teoria. Então, nesse início, é bom sempre ter assim. Ler muito é uma dica importante. Não só texto técnico da área, mas também aquele artigo de opinião, um editorial, uma matéria analítica, para ajudar a entender como é que se estrutura argumentos. E treinar a resposta curta. Né? Então, lembrando, vocês vão ter só 15 linhas por questão no ENAD. Então, ser objetivo ali vai ser essencial. A questão de gerenciar o tempo. Não adianta gastar meia hora numa única questão dissertativa e deixar as demais sem resposta. É importante a gente entender o valor de cada questão, porque no ENAD a pontuação é dividida e cada comando precisa ser respondido para não perder nota parcial. Então, se tem um determinado comando lá, eu preciso responder ele, senão eu vou perder nota. Então, olha só, o ENAD surgiu lá em 2004. Ele substituiu uma coisa que a gente chamava de provão. Então, diferente do provão, ele é aplicado de forma amostral. Então, ele não gera, assim, por enquanto, um ranking individual de estudantes. Um dado curioso disso é que as pesquisas acabam mostrando que os estudantes que praticam simulações de prova, eles conseguem melhorar sua nota em até 30%. E, claro, o desempenho na questão dissertativa também. Ocorre por quê? Porque você treina a gestão do tempo. Né? Então, lembrando, você tem tão pouco tempo, uma média de 5, 6 minutos por questão, então você precisa organizar o raciocínio, gerir o tempo, né? E sempre assim, ó, alguns cursos usam o resultado do ENAD em cerimônias de formatura. Então, há como reconhecimento acadêmico e premia os alunos com maior desempenho. Isso acontece também em alguns cursos. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero que vocês gravem o seguinte: o ENAD não é só uma prova burocrática. É uma oportunidade que vocês têm de mostrar maturidade acadêmica, de consolidar a imagem do curso, né? E, para isso, dominar a forma de responder as questões dissertativas é muito importante. Então, agora, nós vamos dizer assim, nas próximas páginas, nós vamos aprofundar esse processo. Essa foi a minha ideia de hoje,
para a gente entender o passo a passo de como é que eu elaboro uma resposta clara, coesa, bem fundamentada e especificamente dentro do limite das linhas. Porque nós temos lá o limite 15 linhas. Eu consigo deixa fazer uma pergunta. Essa já é a minha segunda graduação, tá? Mas a minha primeira graduação de psicologia, eu lembro de ter feito ENAD no final dos anos 90, e a minha colação de grau foi em fevereiro de 2000. Então não era ENAD que eu fiz, será? Lá tu fez o provão. Sim. Era o nome que era dado. Em 2004 que a gente começou a usar o nome ENAD. A chamada. Ah, tá. Porque eu me lembro que eu fiz e foi bem parecido com o que tu está descrevendo, né? Não, e o nome específico era provão. Daí depois é que eles vieram com esse novo modelo. Tá certo. Mas pode continuar, porque faz tantos anos isso que eu estou precisando entender melhor. Obrigada. Pode continuar. Então, assim, a gente entendeu um pouquinho mais o que é o ENAD, então vamos olhar com mais atenção agora para a estrutura da prova, para a gente fazer a reflexão sobre o papel da questão, que a questão dissertativa desempenha lá dentro desse exame, né? Então, aqui que está o tchan da questão, que a ideia é a gente ajudar a direcionar a forma de como vocês devem estudar e praticar esse modelo. Então, a prova, que eu disse, ela tem duas partes principais. Esse era o formato da prova. Ou seja, na formação geral, 10 questões objetivas, 10 questões, sendo 8 múltipla escolha e 2 dissertativas. Então, aqui estão os temas amplos: sociedade, ética, política, meio ambiente, cultura, que eu preciso ter uma visão crítica além da técnica. E o componente específico, que nem eu falei antes, são 30 questões, sendo 27 de múltipla escolha e 3 dissertativas. Aqui sim, daí o foco é na área de formação. A ideia é avaliar os conhecimentos e as competências que foram adquiridos durante o longo do curso. Então é importante dizer assim, que as questões dissertativas estão presentes nos dois blocos. Então, independentemente da prova, vocês vão ter que escrever textos curtos que sejam completos, claros e bem organizados. Então, nesse modelo aqui, nesse momento, ali diz assim, ó, que escrever bem não é opcional, vai ser obrigatório. E elas têm uma importância, né? Porque elas não foram incluídas ali por acaso. A ideia dela é medir alguns aspectos que as questões objetivas elas não conseguem capturar. Então, digamos assim, essa coisa de clareza de expressão, quando eu faço a minha articulação de ideias, né, então eu não consigo fazer isso lá dentro da múltipla escolha. A coerência e coesão, a estratégia argumentativa, né? Então, se na coerência eu tenho lá que os argumentos precisam fazer sentido dentro da sequência, a minha estratégia de argumentação também. Então, eu preciso saber defender o meu ponto de vista. A questão do vocabulário, né? Então, a análise crítica, né? Eu ser capaz de relacionar uma teoria com contexto, com prática e com a atualidade é importante. Então, se eu vou escrever, eu preciso pensar assim, eu estou conversando com um avaliador. Esse é o princípio. Então, assim, eu não posso usar uma linguagem informal, né? O que eu vou fazer? Mas também eu não posso enfeitar demais com palavra rebuscada demais. O ideal aqui é pensar assim, ó, objetividade com clareza. Então, eu recomendaria vocês fazerem o seguinte: pegar algum item, pode ser uma reportagem, um áudio, e treinar a escrita curta. Então, assim, ó, porque são 15 linhas. 15 linhas pode parecer muito, mas na prática é pouco para desenvolver uma ideia. Então, se vocês acabarem se perdendo em algum rodeio, não vai ter espaço para concluir aquilo bem.
Então, a gente precisa aprender comandos múltiplos. Muitas vezes a questão tem itens A e B. Então, se você responder só um deles, você vai perder metade da pontuação. Então é importante chegar assim. Planejar antes de escrever. Uns 2 minutinhos para rascunhar uma ideia, para economizar um tempo na correção depois. Então, o INEP, lá nos estudos dele, sempre mostraram que, historicamente, notas médias nas questões dissertativas são mais baixas que nas objetivas. E isso ocorre porque a maioria dos alunos não treina a escrita regularmente. E esse é um ponto que vocês podem se diferenciar da maioria. Outra curiosidade, assim, é que os avaliadores acabam relatando que muitas respostas são penalizadas não por falta de conhecimento, mas porque falta clareza na redação. Então, o aluno sabe, mas não conseguiu se comunicar. Muitos professores sugerem usar os conectivos para dar fluidez. Aqueles conectivos assim, portanto, contudo, além disso, por conseguinte, né? Isso mostra lá para quem está corrigindo que a sua resposta tem encadeamento lógico. Então, quando vocês pensam nessa questão da prova, do ENAD, lembrando assim, a questão objetiva mede se vocês sabem o conteúdo. Mas na questão dissertativa, vocês mostrar que vocês sabem pensar, argumentar e comunicar. E aí está a grande diferença entre ser apenas aprovado e, né, e quem sabe, se tornar destacado. Eu estava pensando nas nossas aulas, que nós pudéssemos deixar uns exercícios para a gente treinar a redação. Eu acho que realmente é uma questão que a gente se distancia da escrita. A minha ideia é que essa aula de hoje, da semana que vem, a gente trabalhe exatamente nesse processo aqui. Então, olha só, para ter uma resposta dissertativa eficaz. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, se nós pensarmos, né, então, nós vimos como é que são as questões dissertativas, o que é o ENAD, né, e aqui, né, é o ponto que a maioria dos alunos acaba tropeçando. Porque ele sabe o conteúdo, mas daí ele não consegue organizar o raciocínio no texto, que o texto seja claro, conciso, objetivo. Então, aqui nesse slide, aqui, a gente vai ver exatamente isso, né? Os passos para transformar esse conhecimento numa resposta bem avaliada. Então, o primeiro passo não é escrever, é ler e compreender o enunciado. Uma coisa que eu gosto de recomendar é que quando vocês estão lendo lá os textos, identifiquem as palavras-chave. Não é? Outra coisa, marcar os verbos de comando, analisar, discutir, propor, justificar. Outra coisa, ver se tem os itens separados, item A, item B, porque cada um deles precisa ser respondido para não perder os pontos. E também ficar atento no valor da questão. Se a questão vale 10,
né? Então, provavelmente exige mais profundidade do que uma questão de 5 pontos. E um ponto curioso aí é que muitos corretores aí de prova, eles relatam que o estudante perde até metade da nota por não por responder apenas uma parte do que foi pedido. Então é importante isso, ler as instruções do jogo antes de jogar. Que nem aquela questão, tem o item A e B. É que nem vocês estão trabalhando com gestão. Primeira coisa, faz o planejamento antes de executar. Então, marcar os verbos, identificar as palavras-chave dentro dos textos ali, entender bem o comando que está sendo pedido é muito importante. Então, compreender o enunciado, tudo direitinho, esse planejamento ainda antes de escrever, né, plano, né, eu quero economizar tempo, melhorar a qualidade da minha resposta. Então, eu preciso fazer um rascunhozinho rápido, organizar minhas ideias, né? Então, eu preciso fazer isso. Eu posso olhar lá e escolher o ponto principal que precisa aparecer. Aí eu preciso decidir a ordem em que eu vou apresentar esses argumentos. É que nem assim, nós falamos muito em usar a taxonomia de Bloom, né, como guia. Então, é bom lembrar de alguns conceitos. Depois eu compreender, depois eu aplicar, depois eu analisar e, se possível, avaliar ou propor solução. Então, quanto mais alto o nível de raciocínio, mais rica vai ser a resposta. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu preciso compreender, aplicar, analisar, né? E, se possível, fazer uma avaliação ou propor uma solução. Então, assim, 2 minutos de planejamento, de leitura e planejamento, podem render 2 pontos a mais na nota. Porque aquela coisa assim, vai evitar de eu escrever uma resposta confusa ou incompleta. Bom, aí vem a questão da redação da resposta. Estrutura clássica de um texto dissertativo. Uma introdução para apresentar o tema e deixar claro qual será o seu posicionamento. Não precisa ser longa, mas precisa situar o leitor. Aí o desenvolvimento para explicar os argumentos de forma clara, objetiva, organizada. Pode usar um exemplo, dado ou uma teoria, né? Então, lembrar assim, um argumento por parágrafo ajuda muito na clareza. E depois, uma conclusão. Então, fazer uma síntese, né, dos pontos centrais e reforçar a posição, né? Porque aqui é que o corretor vai esperar ver o fechamento do raciocínio de vocês. Muitas pesquisas na área da educação mostram que textos com essa estrutura são 30% mais bem avaliados pelos corretores, justamente porque eles ficam mais fáceis de ler e entender. Então, numa prova com pouco tempo de correção, facilitar a vida do corretor é uma estratégia inteligente. E a revisão. Então, muitos de nós acabamos pulando essa etapa porque a gente acha assim, não dá tempo, mas fazer uma revisão é muito importante, né? Então, conferir se eu respondi a tudo que foi pedido, ler o meu parágrafo assim para ver se ele faz sentido, se ele está em sequência, corrigir o erro gramatical, de pontuação, ver se está dentro do limite das 15 linhas. E eu preciso me perguntar assim, a minha resposta está clara e convincente? Então é bom deixar assim 1 ou 2 minutos finais só para uma revisão,
né? Que às vezes uma vírgula mal colocada, uma palavra repetida, pode prejudicar essa questão de fluidez do texto. E, consequentemente, vai prejudicar a nota. A prova tem quantas horas, professor? A prova total tem 4 horas. Então, nas provas anteriores, muitos avaliadores acabaram dizendo assim, ó, que a maior dificuldade não era falta de conhecimento, era falta de estrutura textual. Então, eu volto a falar disso, né? O estudante sabe o conteúdo, mas ele não consegue organizar a introdução, desenvolvimento e conclusão. E é bom lembrar, assim, ó, que a revisão é tão importante em alguns treinamentos para a gente estar corrigindo o ENAD. Truque prático. Dá um truquezinho prático para vocês. Leia mentalmente a resposta como se estivesse explicando para um colega. Se a leitura travar ou soar confusa, provavelmente precisa de um ajuste. Então é por isso que é bom treinar. Pega um texto de um autor, aí, alguma coisa, e tenta escrever ele. E depois faz essa reflexão. Então, uma resposta dissertativa eficaz tem que seguir os 4 passos básicos: compreensão, planejamento, redação e revisão. E o que eu vou escrever? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E pensando basicamente nisso, o que a gente precisa fazer para fazer uma escrita de qualidade? Então, esse é o ponto, né, que a gente olha assim, não basta escrever, eu preciso escrever com qualidade. Né? Então, eu tenho que escrever com clareza, com objetividade, né? E essa é a estratégia que a gente pode ver. Então, assim, nessa questão de clareza e objetividade, a primeira técnica que nós precisamos fazer, né, então tá aí, sempre a clareza. Então, não fazer enrolação, escrever de forma direta, fazer frase curta, bem pontuada, evitar jargões ou aquelas palavras complicadas que não tenham necessidade. Focar numa ideia simples de cada frase, de cada processo. Eu posso dar um exemplo assim, ó, uma forma ruim. No contexto atual, contemporaneidade, pode-se dizer que a sociedade vive um processo complexo de mudança múltipla. Mal dá para entender, né? Agora, se eu fizesse uma forma clara, a sociedade atual passa por mudanças rápidas e profundas. A segunda versão que eu falei está transmitindo a mesma ideia, mas ela é muito mais direta e fácil de entender. Com certeza. E essa é a estratégia. Bom, a questão da coerência e coesão também. Então, a ideia de escrever bem não é só colocar a palavra no papel, mas eu preciso conectar a ideia. Então, coerência. O texto precisa fazer sentido como um todo. Coesão. A frase precisa estar ligada entre si, criar um fluxo natural. Para isso que a gente usa os conectivos. Portanto, contudo, além disso, né? Dessa forma, por outro lado. Eles servem como uma cola que ajuda o avaliador a seguir a linha de raciocínio da pessoa. Né? Muitas vezes o estudante acaba escrevendo uma frase correta, mas ela está desconexa, né? Como se tivesse um tópico solto, e aí vai reduzir a nota.
porque perdeu essa questão da fluidez. Uma questão de argumentação sólida, né, que é o coração da resposta dissertativa, essa questão da argumentação. Eu preciso fundamentar. Então, eu preciso relacionar o tema, a teoria, o conceito aprendido lá do texto base. Então, eu posso usar um exemplo que seja relevante, sempre ligado ao contexto da questão. Evitar uma coisa assim, ó, de algumas generalizações. Que nem assim, ó, sempre foi assim. Ou aquela assim, ó, todo mundo sabe que. Pula fora desse modelo. Porque sempre que for possível, a gente precisa se perguntar: como posso provar isso que eu estou dizendo? Se eu tiver uma evidência, um conceito ou um exemplo, o argumento vai ganhar força. E uma coisa que a gente pode dizer também é a questão do vocabulário, né? Ele é um ponto-chave, porque eu preciso mostrar que eu tenho conhecimento, domínio da língua portuguesa. Então, usar uma palavra precisa, sem repetição desnecessária, evitar uma gíria, né, ou a expressão coloquial, adaptar a linguagem ao contexto acadêmico. Veja um exemplo assim, ó. Ao invés de eu escrever a coisa ficou ruim para a economia, eu posso usar assim: a economia sofreu retração. Essa pequena escolha de palavra aqui aumenta o peso acadêmico da resposta. Né? E vocês sabem fazer isso. Só que aquela coisa, a gente vai deixando de praticar. E assim, ó, nesse modelo, no fim, assim, mas menos importante vem a gramática. Então, revisar ortografia, acentuação, né? Atender aquela questão da concordância verbal, nominal, usar a pontuação de forma correta, evitar frase muito longa. Porque aqui, né, então, a ideia de considerar uma resposta regular e uma boa, né, é apenas essa questão do cuidado com a gramática. Então, mesmo que eu tenha uma ideia semelhante ao que eu estava escrito corretamente, leva mais peso. Então, como é que é? A gente dizia assim, ó, que nas provas anteriores a maioria dos estudantes perdia 2 pontos numa única questão por erro de ortografia repetido. Pode não fazer a menor ideia. Então, assim, ó, usar uma palavra de transição bem escolhida, por exemplo, aquele além disso, ou a palavra consequentemente, vai dar para quem está corrigindo uma sensação de que o texto ele está bem encadeado, mesmo que o conteúdo seja mais simples. Sim. Então, assim, ó, às vezes, se tu consegue ler em voz baixa a tua própria resposta durante a revisão, né? Se a leitura der uma engasgadinha, então tu pode olhar, principalmente assim quando tu está fazendo assim esse treinamento, usa essa aí, até pode falar mais alto, e daí tu vai sentir a diferença, porque a gente escutando o que a gente está falando, assim, tem alguma coisa que não faz sentido. Então, eu preciso escrever com qualidade. Então, olha só, aqui eu tenho uma questão. Né? Hoje eu vou fazer só a análise dessa. E na próxima aula nós vamos trabalhar com algumas questões para a gente fazer isso aqui. A minha ideia hoje é a gente chegar aqui nessa questão. Aqui tem uma questão discursiva. Então, com base nas informações, eu até comi um pedaço do texto aqui. Então, eu tenho um texto 1 e um texto 2. Esse aqui veio lá do ENAD de 2022. Se tu procurar lá o texto, está lá. Eu peguei a questão de conhecimento geral para facilitar. Né? Então, aqui está uma questão. Com base na informação dos textos, da tabela apresentada,
considerando o contexto da pandemia. Então, tinham textos, texto 1, texto 2, texto 3, outros itens que foram colocados, e que a gente vê assim, ó, é uma prova longa. Então, lá no ENAD de 2022, usaram um tema super atual ali, que era o investimento público na questão de ciência, tecnologia e educação, no contexto da pandemia. Então, falava de Fiocruz, da tabela, então falavam de vários temas que estavam ali. Então, eu tenho 3 textos. O primeiro texto é a Fiocruz, que é uma instituição ali que é fundamental para a saúde e ciência no Brasil. O segundo texto, que eu comi ali para baixo, mas que depois eu vou deixar para vocês ali, e vocês podem olhar no ENAD 2022, ele contextualizava assim, o desafio da pandemia como o fechamento de universidades, laboratórios e a necessidade de reinventar a pesquisa. E o terceiro era uma tabela, né, com uma variação do orçamento federal de 2020, 2021, corte de quase 30% na ciência e educação para aumentar em saúde. E aí veio o comando da questão. Né? Então, o comando da questão dizia assim, ponto A, discutir por que o investimento público em educação, ciência e tecnologia e inovação são estratégicos. A questão B, explicar como o fomento público, né, ao desenvolvimento científico pode promover justiça social e equidade na pandemia. E aqui a gente já tem um ponto importante, né? Então eu preciso responder 2 perguntas diferentes, e cada uma, conforme estava lá no objeto do ENAD, cada uma valia 5 pontos. Então, se eu responder só uma das questões, eu perco metade da nota, mesmo que a minha resposta seja maravilhosa. Então, eu preciso muito identificar ali os verbos do comando da questão. E os verbos do comando da questão diziam assim, ó, discutir e explicar. A ideia de discutir significa apresentar os argumentos, os prós, os contras, os impactos e as relevâncias. A ideia é ir além da descrição. E o explicar exige que eu torne algo claro, fundamentando com um exemplo, com uma conexão. E isso vai mostrar que a resposta precisa ter profundidade e não pode se limitar a frases genéricas. E como é que eu faço para estruturar a minha resposta? No item A, eu tenho lá uma introdução ao tema, uma importância estratégica dos investimentos, depois eu conecto ciência, tecnologia, educação ao avanço social, à soberania nacional. Aqui cabe usar a tabela como evidência dos cortes e refletir sobre suas consequências. No item B, eu preciso começar contextualizando a pandemia. Depois eu preciso explicar como é que os investimentos em ciência podem gerar vacina, medicamento, política, né, política de saúde acessível. Aí eu posso citar a Fiocruz como um exemplo de instituição que atua pela equidade e fazer uma conclusão reforçando, né, que a ciência e a justiça social caminham juntas. Então, sempre que tem dados no texto base, tem uma tabela de orçamento. Use. A ideia disso é valorizar a resposta e mostrar que vocês tiveram atenção no material fornecido. Questão de curiosidade e engajamento. Essa questão ali foi considerada uma das mais importantes do ENAD 2022, por essa ideia de relacionar ciência, sociedade, política pública, nesse contexto de crise mundial. E os corretores, assim, que muitos caíram na armadilha de responder só de forma genérica, sem citar a tabela, ou o papel da Fiocruz.
Então, essas respostas, mesmo que elas estivessem bem escritas, elas perderam pontos porque não atenderam realmente ao comando. E o que aconteceu também? Teve estudantes que eles usaram a pandemia para conectar ciência à justiça social. E aí eles tiveram destaque porque eles mostraram o pensamento crítico além do óbvio. Então, para treinar essa questão, eu preciso relacionar os textos entre si. No caso da Fiocruz, a pandemia, os dados, os orçamentos. Então, respeitar essa divisão dos itens. Então, cada resposta deve ser clara, separada, como se fosse 2 mini-redações. Manter o equilíbrio entre o conteúdo teórico, então a importância da ciência e o contexto. E eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês tentassem responder essa questão. Essa questão aqui. Em quanto tempo, professor? A gente tem para responder. Eu digo assim, tentar pegar a questão do ENAD de 2022, de qualquer prova, ela é igual. A questão discursiva, a primeira questão discursiva do ENAD de 2022, que tem os 3 textos, e vocês tentarem fazer uma escrita. Com certeza. Acho que é. Porque daí que a minha ideia é fazer ela primeiro semana que vem, né? Então agora a gente já tem uma fonte. Né? Então eu fiz essa pequena análise aqui. Eu vou compartilhar esse PPT para vocês darem uma olhada com calma, para como é que eu faço esse, como é que eu faço aquele, e tentar escrever durante essa semana. E daí a gente tenta fazer uma análise desse texto aí mais estratégica. Acho bem interessante a gente poder discutir na aula também. Exatamente. A resposta dos alunos. Por isso que eu estou convidando vocês a fazer essa tentativa. Tentar pegar a questão 1 do ENAD, né, de 2022, aquela prova que eu compartilhei com vocês lá no grupo, né, e pegar a questão 1 e tentar fazer. Questão discursiva 1. Né? Essa é a minha dica aí para a gente fazer. Daí vocês tentam fazer, e na aula que vem a gente faz o debate. E daí, a gente tem uma questão, aí você pode mostrar a sua questão, outro colega pode mostrar a questão, e a gente fazer um apanhado dessas questões aqui. Com certeza. Achei perfeito, adorei. Tá? Essa é a minha ideia aí de nós fazermos. E sempre é bom, né? Porque quando a gente fala assim de uma questão dissertativa dessas aí, muitas vezes a gente está escrevendo um relatório, a gente tem uma dúvida de como é que a gente procede para escrever, né? Então é bom a gente fazer esse ponto aí. Sim. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esse PPT, vou compartilhar essa gravação ali no grupo, e aí a gente vai poder fazer um apanhado um pouquinho melhor. Eu acho que eu não consegui compartilhar aí da gravação da semana passada, mas eu boto ali e deixo disponível. Eu agradeço. Sempre quando eu não consigo participar, eu sempre assisto quando o senhor posta. E às vezes eu trabalho, é porque eu tenho 2 empregos, né? Sim, então, sei como é que é. Até, eu vou dizer, de segunda a quinta-feira, eu trabalho às vezes até às 11h30 da noite. Eu saio de um CLT para um outro, a qual eu sou psicóloga, né? Então, eu tenho que atender paciente. E sexta-feira eu deixo para fazer se o paciente faltou, né? Então, às vezes eu não consigo. Hoje, calhou que no trânsito eu consegui escutar essa aula e participar. Legal. Estou muito grata, bastante. Mas a ideia é bem essa aí. Tá certo. Vou começar a exercitar, vou dar uma lidinha aí, vou tentar produzir,
para na aula que vem poder participar. Isso. E se eu não conseguir entrar, pelo menos eu vou deixar escrito no grupo para poder. Ah, isso mesmo. Daí depois eu deixo a fala lá e o pessoal pode também, né, fazer uma questão ali. Com certeza, agradeço. Mas eu acho que eu vou participar sim. Se Deus quiser, eu farei lá. Queria assim, escutar um pouquinho aí no transporte também dá. Com certeza. Agora eu vou pegar o Uber para ir para casa. Olha aí. Então tá. Uma boa noite. Obrigada, professor. Uma boa noite para o senhor também. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.